Fala então sobre felicidade nesse Dia Mundial da Felicidade. Um tema que nunca deixa de ser atual, porque é tão humano, né? É algo tão natural o ser humano buscar a felicidade. Então, eu vou dar as boas-vindas. Obrigada, viu, Melina Lopes, por estar aqui com a gente. Antes da gente começar, eu vou convidar você a assistir junto comigo esse VT que traz um questionamento, né? O que será que é a felicidade? Onde ela se encontra? O que nós preparamos no nosso Evangelizar Ensina de hoje. No dicionário, felicidade significa sensação real de satisfação plena, estado de contentamento, prosperidade. E para você, o que é felicidade? Aristóteles, há mais de 2000 anos, já afirmava que a felicidade é algo que se atinge pelo exercício da virtude e não da posse. As religiões, de modo geral, associam esse estado de espírito à fé e ao cumprimento dos ensinamentos de Deus, pois é a crença que agrega significado à vida. Freud, considerado o pai da psicanálise, defendia esse bem-estar a partir da satisfação dos seus desejos mais fortes. Segundo ele, a busca por esse sentimento é o que move os indivíduos, ainda que o desejo seja algo utópico. Não há dúvidas de que a procura pela felicidade é a principal e mais antiga busca do ser humano. Quando estamos felizes, pensamos em coisas boas e positivas, e às vezes até sentimos uma espécie de borboletas no estômago. Nosso corpo reage liberando hormônios como serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Ao longo da vida, vamos descobrindo que a felicidade não está relacionada com posses, carros e bens materiais. É algo que está dentro de nós. Na grande maioria das vezes, a felicidade é despertada por gestos simples e singelos. É possível ser feliz já e ninguém precisa de um plano impecável para isso. Seja feliz hoje, seja feliz sempre. Até! Melina, seja muito bem-vinda para a gente falar sobre esse tema. Melina Lopes é psicóloga, especialista em logoterapia. Eu não sei se o intuito aqui é a gente responder exatamente o que é a felicidade, né? Porque eu aqui, pela definição, eu vou concordar muito mais com Aristóteles e discordar muito mais de Freud, né? Porque eu acredito que o ser humano, e eu acho que dentro da sua linha é isso, né? É muito mais o sentido, e isso vai nas virtudes, do que apenas as necessidades. Até porque o ser humano nunca está satisfeito plenamente. Mas, considerando isso, né, essa questão da busca, a questão da natureza, que, claro, a gente fala de uma felicidade com sentido, mas sem descartar aquilo que realmente também é sobrevivência para nós. O que você acha que hoje seria um empecilho para essa felicidade, atualmente? Bom, Carol, primeiro, obrigado pelo convite, né? Muito Imagina. bom poder estar aqui. Eu acho que hoje uma das coisas que atrapalha a gente poder viver essa felicidade é essa preocupação com amanhã. A gente fica muito nesse e amanhã e depois. A gente precisa sim ter um planejamento, mas acho que a nossa ansiedade, ela acaba atrapalhando esse vivenciar a felicidade. Porque felicidade é o estar aqui hoje, é o estar presente. Então a gente acaba se perdendo entre estar presente e estar no amanhã. Então, se a gente fica só no amanhã, a gente, deixa de estar aqui hoje. É interessante, porque quando a gente olha num ponto de vista espiritual, a gente percebe, chama, né, a felicidade de onde está Deus. Por isso, alguns vão falar que estão dentro de nós, mas Deus está no presente, né? Ele não está no amanhã, ele está no agora, né? É o momento imediato, ou seja, é a concentração, a presença, o estar ali. E então a gente entra, digamos, se isso seria um problema hoje, nós temos muitas distrações, nós temos muitas chamadas para olhar para o futuro, algumas até com sentido, né? Precisamos fazer algum planejamento. Mas de que forma viver o planejamento, a prática, o olhar para o futuro que precisa ser feito e, ao mesmo tempo, se lembrar daquilo que realmente é importante, que está no presente, e daí encontrar a felicidade? Tem como a gente fazer isso?
Vamos exemplificar, assim, uma questão que é muito comum, né? As mulheres, vamos pegar aí uma situação onde a gente se divide entre trabalho e maternidade. Então, a gente está no trabalho, mas a gente está pensando fora. Se a gente está cuidando do filho, a gente está pensando fora. Então, esse estar presente, por exemplo, se eu decido neste momento, eu estou com meu filho, eu estou ali no presente. Eu posso, no meu trabalho, planejar as coisas que vão acontecer depois. Mas eu preciso definir aquele meu tempo. Qual é o tempo para cada coisa? Precisa existir o tempo do planejamento, o tempo para pensar, o tempo para viver. Eu acho que se a gente aprende a classificar e dividir melhor esse tempo, a gente consegue viver esse tempo melhor, esse estar presente no de Deus. Ou seja, esse planejamento, ele tem que ser uma ferramenta para que eu possa me concentrar no aqui e agora. Porque parece que, às vezes, me dá a impressão que a cabeça do ser humano fica só no planejar. E ele gosta daquilo ali. Porque não tem muita ação. Não tem muita ação no planejamento, né? Acho que se eu fico muito no planejamento, o planejamento é importante, a gente precisa olhar para o futuro. Sim. Mas se eu olho só para o futuro, eu também estou fugindo do aqui e agora. E esse futuro também não chega, porque se eu não estou fazendo aqui... É uma maneira de fuga. Então, se eu olho para o presente, o que eu olho? Eu olho para o meu, por exemplo, para o meu autoconhecimento. Para eu me conhecer, eu preciso saber o que eu estou sentindo agora, o que eu estou pensando agora, o que eu estou fazendo agora. Para que eu estou dando atenção? Qual que está sendo o meu foco? Qual que está sendo o meu propósito de vida? Quais são os meus valores? Eu estou olhando para o agora. Tá. Então, essa às vezes é uma régua que a gente acaba se perdendo um pouquinho. Melina, você tocou num ponto importante que eu acho que entra talvez um entrave do ser humano, até uma fuga, de alguma forma. Porque se eu tenho que olhar para dentro de si, se eu estou nessa busca do autoconhecimento, eu estou falando no ser e não no ter. A gente até viu isso ali no vídeo. Nós temos ainda muito essa impressão de que quanto mais eu tenho, seja material, seja físico, se eu tenho saúde, né, eu vou ser mais feliz. Se eu tenho um trabalho, eu tenho mais segurança, portanto sou mais feliz. Então, como que funciona essa relação do ser e do ter? Eu acho que uma questão assim, o problema não é o ter, mas como eu vivo com esse ter. Então, se eu tenho saúde, se eu tenho condições de ter uma saúde, se eu tenho condição de ter tratamentos melhores, acompanhamentos melhores, mas como eu uso essa saúde no meu dia a dia? Então, como eu uso em benefício a mim, a minha família, a sociedade? A gente não pode olhar só para nossa felicidade. A gente sabe que uma das questões da felicidade é fazer bem para o próximo. Então, é colocar isso para a sociedade, por exemplo. Então como tem que eu uso essa doação? Saúde? Então, se eu tenho bens, que bom que eu tenho bens, mas como eu uso esse bens? Eu uso através de uma ganância, eu uso através de passar a perna em alguém, ou eu uso isso em benefício para que outras pessoas também possam crescer junto comigo? Entendi. É como a gente usa esse ter. Entendi. E esse como vai fazer diferença nessa felicidade? Você acredita que independente da cultura, da criação, isso aí vai fazer diferença? Essa consciência? Faz diferença. A gente sabe hoje que as diferentes culturas, elas têm uma essência do que é felicidade diferente. Então, algumas vão buscar muito mais um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Outras vão buscar, de uma forma ainda equivocada, mas a nossa ainda busca muito essa questão do sucesso, do material. Então, quando a gente olha, de fato, internamente, o que é que eu quero, o que faz sentido, aí eu consigo alcançar. Então, se questionar o que é que faz sentido para a pessoa é importante. O que seria... Qual que é a pergunta que ela tem que se fazer? É o que? É por quê? O que ela tem que responder para ela? O que ela tem que buscar? Essa pergunta é uma pergunta que ela pode fazer ao longo da vida, várias vezes. Tá. Porque conforme a nossa fase de vida, ela também vai mudando. Então, o que me faz feliz? O que me traz um bem-estar? O que me traz tranquilidade? O que me faz estar no presente? Sabe aquela sensação quando às vezes a gente senta no sofá e fala assim: ai, que coisa boa. É difícil explicar isso. Sim. Mas a gente precisa se fazer diferentes perguntas. O que? Quem nos faz feliz? Quem que eu preciso ter à minha volta? O que eu preciso estar? O que eu preciso sentir para estar feliz? Acho que isso se assemelha à paz, né? Uma paz interior.
É uma E tranquilidade. essa paz, é um estar- ela vai ter base naquilo que a pessoa realmente acredita. Por isso entraria as virtudes, entraria a crença que a pessoa tem e se ela está seguindo aquilo ali. Isso, ela precisa ter uma clareza o que faz sentido para ela. Para ela, quando eu digo, não é ela sozinha, né? É Sim, não sempre pode ela... ser o egoísmo, né? Não, Tem que ser senão sempre a no gente contexto. perde. É sempre esse contexto de eu feliz, mas eu preciso que a minha família esteja feliz, as pessoas ao meu entorno também estejam felizes. Isso também traz a nossa felicidade. Legal, muito bom. Melina, agradeço a tua presença, viu? Sempre bem-vinda, Deus abençoe. A gente sai para um intervalo. Na volta nós vamos falar